Tipo Ananias, Senhor, nós estamos começando do zero, querendo esquecer tudo. Mas é aí que Deus diz assim: ô Ananias, você é perfeito, é? Um dia não foi a minha graça que te alcançou para você me conhecer? Eu não posso fazer isso com ele também? E na minha humanidade pecadora eu dizia, claro que não. Não, faz isso não, Senhor. Ele podia queimar no fogo ardente do inferno. E Deus diz para mim, sim, tem gente falando exatamente a mesma coisa de você para mim. O reino de Deus é um reino de gente que entende que todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E somos igualmente carentes e dependentes da graça. Eu sei que você acompanha a rede social e que tem muitos líderes que pregam e dizem que porque você tem uma opinião política diferente, você é contra a igreja. E ele coloca vocês e nós, porque a sua ideologia política é diferente da dele. Ou porque também dizem, aqueles lá vão para o inferno porque são daquele jeito e nós somos do céu. O interessante, irmãos, é que a gente ouve tanto isso e parece que isso é evangelho. E Deus trouxe pela porta simplesmente o matador de cristãos. Vamos nos localizar na história. De vez em quando eu paro para fazer uma recapitulação. Estudamos todo o evangelho de Lucas. O livro que Lucas escreveu para o seu caro amigo Teófilo, explicando para ele quem era Jesus, a sua vinda, desde o princípio, os milagres do seu nascimento, explicando a Teófilo o que era esse rei e esse reino que chegava para os homens, como ele teve oposições nessa terra, e como o reino de Deus encontrou o reino dos homens, e quanto embate houve aqui, até que Cristo foi crucificado. Ressurreto ao terceiro dia, o livro de Lucas acaba aqui, o primeiro, e nós começamos o segundo livro de Lucas, que é o livro de Atos, onde ele explica para Teófilo agora o que aconteceu com esse povo que creu nesse rei e nesse reino, no nascimento da sua igreja. O que nós estamos estudando aqui no livro de Atos é a nossa história. É daqui que a gente veio. Aliás, o livro de Atos começa com Jesus ressurreto, subindo aos céus, deixando para os discípulos uma comissão de levarem o evangelho para Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Contou a história do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o nascimento da sua igreja. O Deus que esteve em carne sobe e o Deus em espírito se manifesta. Não podíamos mais ver e tocá-lo, mas agora habitava dentro de nós. A história da redenção de Deus para o ser humano estava aqui. Vimos textos até agora de Atos do desenvolvimento dessa igreja nascente, onde eles se reuniam, o que aconteceu no Pentecostes e a conversão de milhares de pessoas. Começamos a ver também os sinais que Deus fazia através dos apóstolos, a marca de que aquilo era de verdade uma obra de Deus. Vimos no capítulo 6 o início de uma organização ministerial com a instituição dos apóstolos. A igreja que caía na graça do povo se reunia no pórtico de Salomão e as pessoas tinham grande admiração por essas pessoas, pelo povo de Deus, pela igreja, que socorriam e ajudavam uns aos outros, partiam o pão de casa em casa, comiam suas refeições juntos com singeleza de coração. A comunidade se formando em torno do evangelho e em torno da mesa de Cristo, do Cordeiro. Mas vimos também o início da perseguição disparada dentro da própria comunidade religiosa entre judeus. Vimos a morte de Estevão apedrejado e o jovem Saulo, que ali estava, consentia com a sua morte.
Vimos Filipe, um dos diáconos, ir para Samaria depois da morte de Estevão. E o evangelho começa a se espalhar fora dos limites judaicos de Jerusalém. Apesar de se auto-intitularem ou se considerarem judeus, aqueles que nascem em Samaria, mas não eram, parece que o evangelho começa a chegar em Samaria, já que estava em Jerusalém, e iria para os confins da terra. Isso aqui a gente vai ver por todo o livro de Atos. E Saulo é um cara fundamental nessa divulgação do evangelho. Lemos no capítulo 9, semana passada, que esse Saulo respirava perseguição e morte contra a igreja. E ele pediu cartas ao sumo sacerdote para ir a Damasco e, se encontrasse nas sinagogas alguém que fosse do caminho, com C maiúsculo, do reino, aqueles que eram de Cristo, poder prendê-los. E essa era a intenção de Saulo. E entendemos a semana passada como foi a sua conversão louca. A luz que brilha, ele fica cego. Aí uma voz fala com ele e ele cai em si de que alguma coisa muito sobrenatural estava acontecendo para provar a ele que aquele povo que ele perseguia era o povo de Deus, era o povo de Cristo. E Jesus diz: eu sou Jesus a quem você persegue. E manda Paulo: você vai entrar em Damasco e vai ficar na casa lá que você tem que ficar do Judas, e fica lá. Porque você vai saber o que você vai ter que fazer. Vou te dar depois as instruções. E Saulo, que ouviu aquela voz, não só ele, mas os homens que estavam com ele ouviram aquela voz, mas eles não viram a luz. Saulo viu e ficou cego. Diz o texto de semana passada que ele ficou 3 dias sem comer e ficou orando para entender o que estava acontecendo. Saulo era um homem muito culto, culto dentro da tradição judaica, sabia tudo da lei. Estudar o livro de Romanos, Gálatas, Efésios, todas as epístolas de Paulo, as citações, as conexões que ele faz com os profetas, com a lei, com Moisés, com Abraão, com Cristo, demonstrando que tudo aquilo era Cristo. É por isso que no Caminho das Letras nós primeiro estudamos o Novo Testamento, para entender o reino de Deus, o que ele significa. Para quando nós formos para o Velho Testamento, vermos o anúncio do reino, entendamos de que reino eles estão falando. Não é o reino de Israel, é o reino de Deus. Mas enfim, isso é coisa para a nossa escola. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse Saulo era um cara muito inteligente. Ele era um homem versado na sabedoria grega. Nós vamos encontrar em Atos e nas suas epístolas citações de Paulo a filósofos gregos. Quando ele está em Atenas, ele cita filósofos gregos dentro da sua pregação. E era um homem que era cidadão romano, nasceu numa província de Tarso, que era uma província romana, e ele também tinha o green card. Ele podia bater papo no mesmo patamar com sábios da religião judaica, ele poderia trocar ideia no mesmo patamar com filósofos gregos, poderia conversar sobre política ou direito romano com o romano de igual para igual. Para um cara desse se converter, não dá para usar 2 palavras e querer convencê-lo. Tinha que acontecer uma coisa muito, muito sobrenatural. Quando ele fica cego, ouve aquela voz, para não dizer que foi só ele, os companheiros dele também ouvem. E ele vai para Damasco, e acontece isso que nós vamos ler agora. É porque Deus estava mostrando mesmo para ele que Jesus era filho de Deus e que ele estava perseguindo o alvo errado. Vamos ler o texto agora de Atos 9, de 10 em diante, é o texto de hoje. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Um discípulo chamado Ananias. Esse Ananias aqui aparece agora na história. A igreja estava em Jerusalém, Filipe tinha pregado em Samaria, não temos notícia de ter uma filial da Casa da Rocha em Damasco, não tinha filial de igreja em Damasco, mas em Damasco tinha discípulos de Jesus. Fiz um parêntese aqui na leitura, para você entender que para uma pessoa encontrar a Cristo, ela não depende da expansão imperialista de uma denominação. Não precisa abrir uma franquia do McDonald's lá para alguém gostar de hambúrguer. Alguma coisa aconteceu
Ananias foi para Jerusalém, alguém de Jerusalém foi para lá. O evangelho é maior do que os nossos planos e projetos de expansão. O evangelho é muito mais forte do que os nossos projetos e os nossos modos de evangelismo. Não que não devamos tê-los, não que não devamos fazê-los. O que a gente não pode é achar que Deus depende de nós para que possa levar o seu reino adiante. Lá em Damasco tinha um discípulo, sei lá como, chamado Ananias, e era um discípulo de Deus mesmo, de Cristo. Porque Deus falava com ele e apareceu para ele numa visão e falou: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. A imagem do que acontecia quando Deus falava com os homens no Antigo Testamento. E Deus lhe disse: levante-se, vá à rua que se chama Direita. Tem a Praça da Sé? Aí você tem a catedral, você desce pela frente. Para quem está indo de lá para o pátio do colégio, entra, você está na rua direita. Não é? Eu até cantei aqui aquele hino. Um irmão nosso, aquela banda gospel, Originais do Samba, um missionário chamado Mussum, fez essa música. Do lado direito da rua direita. Lembra, irmão? Canta. Olhando as vitrines coloridas eu a vi. Saulo estava lá na casa. É um hino. Na rua direita. Na casa de Judas. Olha, Deus deu o endereço. Isso aqui é uma visão muito doida, irmão. Eu respeito a todos nos seus sinais de fé, respeito todo mundo que diz que Deus falou com ele. Deus está me falando que tem alguém aqui que deve estar com dor de cabeça. Respeito todos que têm qualquer tipo de revelação. Mas essa aqui, irmão, isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui não é brincadeira, não. Ananias, você vai entrar em Damasco, você vai para o centro da cidade, vai na rua direita, procura uma casa de um cara chamado Judas, entra lá e procura um cara chamado Saulo de Tarso. Ele está orando, olha só, ele está orando. Você vai chegar lá, o cara vai estar orando. Olha os detalhes do negócio. E ele, numa visão, porque eu estou falando com ele também, e numa visão, ele viu entrar um homem chamado Ananias, com um crachá, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Caraca, meu. Mas calma, que não é só isso. Vamos só um detalhe na história. O Ananias respondeu, eu vou falar o tom que Ananias usou quando ele falou com Deus. Senhor, eu acho que foi assim que ele orou. Senhor, você deve estar brincando. De muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal esse cara tem feito aos santos em Jerusalém. Os santos aqui representam os irmãos. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Irmão, não tinha internet, não tinha WhatsApp. A notícia de que Saulo vinha chegando com carta do sacerdote já tinha chegado para os caras lá. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Esse cara é meu. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, chamou Saulo de irmão. O Senhor Jesus, que apareceu para você no caminho para cá, quer dizer, não tem na história os detalhes, mas Deus contou tudo para Ananias. O Saulo, o Lucas ele resumiu, mas pelo que está falando aqui, o Saulo vinha vindo para Damasco, apareci para ele numa luz, ele ficou cego, os homens ouviram, ele também ouviu, mas eles não viram a luz, mas Saulo viu, ele está cego, foi na rua direita, número não sei o que, na casa do Judas, entrar, ele está lá ajoelhado orando, quando você entrar ele vai estar orando, e eu estou falando com ele numa visão, que um cara chamado Ananias vai entrar pela porta e orar com ele, para ele voltar a ver, e você diz para ele que eu contei para você a história de que ele vinha no caminho, para ele saber que você sabe tudo que eu fiz com ele, porque eu falei com você, assim como eu estou falando com ele, porque esse negócio aqui é tudo meu. Só que aqui é para não ter dúvida, irmão. Eu respeito todos os tipos de revelação que acontecem hoje, cada um crê como quiser, amém. Mas isso aqui é uma visão de Deus. Isso aqui é uma visão de Deus. Isso aqui nunca aconteceu comigo.
Comigo nunca aconteceu. De alguém falar o nome, o lugar, o endereço, o RG do Saulo. Aí ele falou assim: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, ele me contou tudo, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Irmãos, tem mais o restinho aqui, né? Que fala que Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. É muito interessante ler o texto. Isso está acontecendo com a gente há muitos anos. E aquilo que a gente pensa, imagina sobre Deus e crê a respeito da sua obra, partir do texto. Está partindo do texto. Eu procuro sempre aqui ler o que está escrito e tentar explicar o que está escrito e o que aquilo significa para nós, de acordo com o que está escrito, o que significaria hoje para nós. Tudo partindo do texto. Porque a única coisa que nós temos para ser uma base homogênea, segura, da onde parte a nossa fé, é o Evangelho. Se eu vier aqui e falar, irmão, sabe o que eu acho? Não creia, porque não importa o que eu acho. Irmão, sabe o que eu penso? Posso até ouvir, mas dane-se o que você pensa. Eu quero saber o que o Evangelho pensa. Ah, mas é que eu ouvi um testemunho de uma pessoa? Ok, Deus abençoe aquela pessoa. É porque eu vi alguém dizendo uma coisa? Beleza, ele falou, tá ok. Porque ele teve uma experiência, Deus abençoe a experiência dele. Está escrito. A experiência dele, o testemunho dele, a visão dele, o que ele diz, o que ele teve de revelação, tem a ver com o que Cristo diz e com o que o Evangelho diz? Não. Então, amém, respeito o que você pensa, mas pensando bem entre você e o Evangelho, eu acho que eu vou ficar com o Evangelho. Eu acho que eu vou ficar com o que está escrito. Eu vou prosseguir com o Cristo anunciado. O Saulo era um cara que metia medo em todo mundo. O Ananias disse, Senhor, como é que eu vou orar por esse cara? Esse cara é terrível. Ele veio aqui para matar a gente. Não, para mim, ele é um instrumento. Um instrumento que vai levar o meu nome para os gentios, para os reis, para os filhos de Israel. E para ficar bem claro que isso aqui sou eu que estou cuidando, eu fiz com que aparecesse uma luz para o Saulo, eu fiz ele ficar cego, e os outros ficaram enxergando e não viram a luz, mas todo mundo ouviu a voz, porque alguém tinha que conduzir Saulo para Damasco. Eu fiz tudo certinho. Ele está lá ajoelhado, orando, está 3 dias sem comer, para entender o que eu estou fazendo. E eu fiz com que ele tivesse uma visão de que um cara ia entrar pela porta, o nome dele é Ananias, que ia impor as mãos dele e ele ia voltar a ver. E imagina Paulo ali, Senhor, eu estou aqui orando, toque, 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 toque. O Judas vai lá, pois é a porta abrindo. E Paulo aqui orando, ó Senhor, Senhor. Lá em casa, hoje de manhã aconteceu igual. Quando a gente tem 2 cachorros e 2 gatos, né? Tem o Nero era outro cachorro. É o Lennon e a Lobinha, que são dos 2 cachorros. E quando a gente fala, vamos papar, essa palavra papar, eles saem, mas derrubando tudo, porque a gente vai lá colocar comida. É bom não ficar na beirada da escada nem na porta, porque eles vão derrubar o que tiver pela frente. Então fica já ali perto do lugar que tem a comida deles. Lennon, Lobinha, vamos papar. E tem a palavra mágica, que é vamos passear. Essa é a pior. Eu, quando converso com a Blanche, a gente não pode falar a palavra mágica. Vamos lá fora com eles um pouco, porque se falar passear, ninguém segura. Eu imagino mais ou menos assim. Por que você está falando isso? Porque o Saulo estava ali orando. Pois não, meu nome é Ananias. Hã? Deve ter sido um negócio só. Ananias. Pô, Deus falou comigo e o cara acertou o endereço. Mano. É você, o Judas, RG, não sei o que lá, que ainda não declarou imposto de renda esse ano e que... Sim, sou eu. Tem um cara aí chamado Saulo, da cidade de Tarso, que veio para cá com cartas para prender... É ele mesmo.
E eu sou Ananias, que Deus falou comigo que ele tinha cegado ele com uma luz no caminho, mas ele ouviu uma voz, veio para cá e está 3 dias sem comer. Está ali, ó, agora já levantou. Saulo, esse aqui é o Ananias, já conhece, né? Já sabia. Vocês tinham marcado? Marcado pelo Google? Não, né? E ele fala: Saulo, irmão, eu vim aqui para impor as mãos sobre você e você voltar a ver. O cara que sabia tudo e enxergava tudo ficou cego. E aí Deus traz ele de volta à vista para que ele enxergue de verdade. Enxergue de verdade o que Deus está fazendo. Ananias preocupado, se esse cara pode me matar, e Deus, sou eu que estou fazendo, Ananias, relaxa. Sou eu que estou cuidando disso daqui. Apenas um detalhe interessante é que Deus trouxe uma visão a Saulo de uma luz que ninguém viu e só ele viu. E uma voz do céu falou com Saulo e Saulo não era convertido. Não, Zé, o que eu aprendi, que eu tenho que primeiro me converter, depois ser batizado no Espírito, para depois receber um dom, e tenho que participar da igreja para ver se Deus se manifesta e fala comigo, que eu estou buscando a Ele. Mas o Evangelho diz que Paulo não tinha passado por nada disso, e Deus deu para ele visão, ele ouviu a voz de Deus e viu a luz que era o próprio Cristo. Só para dizer para você que o Evangelho estraga a nossa religião. Ele fala coisas que estão fora do nosso controle metodológico religioso. Outra coisa interessante é que Deus fala com Ananias e fala com Saulo, e faz tudo isso, e o Lucas está escrevendo isso aqui para o Teófilo. Olha o que Deus fez, Teófilo, olha que loucura isso aqui. E o Ananias fica com medo e vai lá, e Deus conta toda a história, ipsis literis, com detalhes para Ananias, para confirmar para Paulo, que era um cara muito inteligente e capaz, para que ele fosse quebrantado de que Deus era muito maior do que o conhecimento dele. Ele poderia ter muitas indagações religiosas, filosóficas, culturais, mas nada poderia impedir Paulo, ou Saulo, agora tem até aqui Saulo, de entender que aquilo era de Deus mesmo. Para não ficar dúvida que só Deus podia fazer um treco desse aqui. E Deus dizendo para todo mundo ali: sou eu que estou fazendo isso. O texto também diz que Ananias falou: eu vim aqui orar para você recuperar a visão e ser cheio do Espírito. E diz o texto que depois que ele recuperou a visão, ele comeu e foi batizado. Mas ele recebeu o Espírito Santo antes de ser batizado, porque da igreja que eu vim, primeiro tem que fazer a classe de catecúmenos, depois tem que ser batizado, depois batizado no Espírito Santo, depois receber um dom, para depois Deus falar com... Irmão, eu não sei o que você aprendeu, eu só sei que o que vale é o que está escrito. O que vale é o que está escrito. O mais interessante é que Paulo foi cheio do Espírito quando Ananias orou e não teve nenhuma manifestação de nada. Não teve nenhuma profecia, ninguém falou a língua que o outro falava, como aconteceu no Pentecostes, e entendia Paulo em outra língua. Depois você ouve, se você não ouviu, aliás, ouça a série e venha alcançar a gente, ouça desde o começo, está tudo no YouTube. Engraçado, não teve nenhuma manifestação sobrenatural quando ele foi cheio, só fala que ele foi cheio de Espírito. Eu pensei que tinha que ter alguma coisa, porque uma pessoa me falou que teve uma experiência, que teve uma revelação, então... Beleza, respeito a todas as revelações e conhecimento. Mas para mim vale o que está escrito. Porque senão eu vou ficar doido, porque cada um diz uma coisa, cada um tem uma experiência, cada um tem uma visão, cada um tem uma revelação. Para mim vale o que está escrito. Porque quando 2 sócios desfazem uma empresa e tem uma briga e vão na justiça, o que vale é o contrato social. O que está escrito? O juiz vai julgar de acordo com o que está lá. Qual é a parte de cada um? É assim que está escrito, é assim que vai ser. E assim eu prefiro crer no que está escrito. Ele é cheio do Espírito, aí as escamas caem dos seus olhos e ele volta a ver. Eu não sei se Ananias conhecia o Estevão, que foi apedrejado lá no capítulo 7 e 8. Ele já era um cristão, ele tinha notícia de que Saulo estava matando gente. Mas como é que deve ser você ir lá e orar por um cara que antes estava matando seus amigos? Como é que deve ser você receber gente que ela era temida e até execrada pela igreja nascente da época? E eu quero parar nesses 2 pensamentos antes da gente encerrar.
O reino de Deus é uma coisa inexplicável. Nós tentamos equacionar o reino, colocar em fórmulas e modelos eclesiológicos, mas Deus não fica em gaiola. Só passarinho a gente põe em gaiola, Deus a gente não consegue pôr. Ele é Senhor de tudo, Ele é maior do que tudo que a gente imagina. Saulo ficou cego e ele foi jejuar e orar porque tinha ouvido a voz de Deus para entender o que estava acontecendo. E Cristo falando com ele. Às vezes, quando a gente fica cego, passamos pelas nossas batalhas, a última coisa que a gente pensa é que Deus está no controle de tudo aquilo. Eu sei que a vida é a vida. Um dia, todos nós não estaremos aqui, pisando nesse chão, porque a vida acaba. Ninguém vai sair vivo dessa. Tudo vai acabar. A gente vai envelhecer, vai ter dores. Eu já tenho, você também já deve ter, né, irmão? Tem. Essa é a vontade de Deus? Não, essa é a vida, irmão. Não tem. Acontece com todo mundo, viu? Você vai no posto de saúde. Eu tive uma gripe algum tempo atrás, muito forte. Eu fui aqui no pronto-socorro aqui do São Camilo, né? E não tinha só evangélicos que tinham vontade de Deus que ele ficasse doente. É todo mundo, viu, irmão? Todo mundo fica doente. Então acontece com todos. Mas no meio disso, existem situações que é Deus interferindo. Está tudo junto. Não dá para saber. Eu só sei que eu descanso. Se essa enfermidade faz parte do curso natural da minha vida, Deus está comigo e está cuidando. Pode ser que essa situação difícil que eu estou passando é Deus colocando essa cegueira para eu enxergar mais para frente, está tudo na conta. Eu estou na liberdade de crer que eu estou nas mãos de Deus e não ficar desesperado do que está acontecendo agora. Não está acontecendo agora, a minha vida está com Ele há muito tempo. Essa situação toda demonstra para nós que mesmo Ananias, sendo um cristão com quem Deus falava, não tinha o controle da coisa. E nem o Saulo, que conhecia toda a lei dos judeus e a religião judaica, também não tinha controle da coisa. E de que quando Deus fala com Saulo, leva ele para a casa de Judas, fala com Ananias, revela para Saulo que Ananias vai entrar, revela para Ananias que Saulo está lá orando, conta a história toda. É Deus dizendo, galera, vocês estão entendendo que ninguém aqui manda em nada, tudo está na minha mão? Vocês conseguem entender que sou eu que comando tudo aqui? Por que a gente entra em tanto desespero quando acontece uma coisa difícil, dizendo, aonde está Deus agora? Ele continua no mesmo lugar, nada mudou. Vêm dores, vão dores, a gente enfrenta situações, mas isso não significa que Deus não esteja sendo o Senhor das nossas vidas, e Ele continua sendo. Do Ananias, do povo de Israel, dos gentios, dos judeus, de Cristo, que é o próprio Senhor, do Saulo, do Judas, que está assistindo essa cena na casa dele. Imagina o Judas depois contando essa história para a vizinhança, quando o Saulo for embora. Os vizinhos, era o Saulo que estava aqui? Era o Saulo. E aqui foi Ana, o que aconteceu aí dentro? Ah, senta que lá vem história. Castelo Rá-Tim-Bum. Eu estou chegando. Zeca, Nino, Pedro, Biba, todo mundo lá. O Judas. Que louco aconteceu aqui na minha casa, você não acredita. Isso aqui é o reino de Deus, Ele é maior do que nós. Tira a sandália dos teus pés, que a terra que você está pisando é terra santa. Para de querer controlar Deus. A religião diz para você controlar Deus, Ele vai fazer o que você quer. Não controla nada. A religião diz para você os sinais e os milagres. Nem teve sinal. Paulo recebeu o Espírito Santo, não aconteceu nada. O grande sinal foi ele ficar cego, que foi um problema. Mas esse foi o sinal de Deus. A grande manifestação foram escamas nos olhos. Mas isso não é manifestação. Na igreja não vi fogo nem chama, então. É porque você quer ter o controle das coisas, mas Deus é maior do que você. É Ele que é o Senhor das nossas vidas, não nós que somos senhores dEle. É Deus dizendo, isso aqui é meu. E eu estou aqui. Só faz o que eu estou dizendo, Ananias. Tem um ditado que diz que muito faz quem não atrapalha. Aliás, era dois que meu pai falava. Ele falava, para ser burro só falta as penas. E a primeira vez que ele falou, eu disse, mas burro não tem pena. Ele falou, então não falta nada. É que eu ajudava ele a fazer as reformas, as coisas em casa. Mas ele era muito brincalhão. E muito faz quem não atrapalha. Se nós não atrapalharmos, a obra de Deus vai ser uma bênção, irmão.
É que a gente acha que depende de nós, que a nossa igreja vai conquistar o mundo, que para o evangelho chegar em Damasco e alcançar o Ananias, nós temos que fazer uma obra lá. Irmão, nós temos que fazer a obra, mas nunca achar que somos nós que estamos fazendo. Tem um Deus trabalhando muito mais, há séculos, há milênios Ele está trabalhando. Para eu achar que vai ser o meu ministério, do Zé, da Casa da Rocha, para com isso, é uma besteira, irmão. Para não dizer que isso é uma idiotice, um orgulho. Essas ideias imperialistas de domínio, de crescimento. Irmão, vamos lá, vamos cantar evidências que eu fico mais feliz. Mas, irmão, o que nós estamos pensando que nós somos? Nós somos servos de Deus, que temos um Senhor que cuida de nós. Isso já é demais. Que a gente não entende quando vem escama, quando vai escama, mas a gente descansa porque nós estamos na mão dEle. E que Ele está conduzindo a gente. E não tem a ver com o nosso controle, mas com o dEle. Tem a ver com o controle dEle. A outra coisa interessante é que a história de Lucas para Teófilo, até aqui em Atos, mostra sinais, mostra milagres, mostra perseguições, mostra a morte, mas mostra Deus no trono dos céus. Enquanto está tudo acontecendo aqui, continua tendo um Senhor sentado no trono, cuidando daqueles que são seus. Mais para frente, talvez, eu não sei, tem coisas que a gente estuda que não dá para falar, porque eu não cheguei a conclusão nenhuma. Mas eu sempre penso, puxa, Senhor, por que Saulo, já que foi o Senhor que evangelizou ele, né, não dependeu de ninguém, podia ter sido antes dele matar pessoas e perseguir pessoas, porque ele ia carregar uma culpa terrível. Mas tem coisas que não vale a pena a gente perguntar. Mas o que eu sei é que essas situações devem ter deixado Paulo com o joelho mais dobrado. Sabe por quê? Porque tem um seriado que chama Trato Feito. Alguém já viu? Já viu. É uma pawn shop, né, uma loja de penhores, que compra, vende, troca bugigangas nos Estados Unidos. E o Rick, que é o dono, o pai dele já é falecido, ele ficou dono, ele fala sobre o trabalho da pawn shop e tem uma frase que sempre aparece na abertura do programa em que ele fala assim, a gente nunca sabe o que vai entrar por aquela porta. Eu fiquei sabendo, eu vi outro dia que entrou a guitarra do Jimmy Page, quando ele começou a estudar a guitarra, ele foi do Led Zeppelin, o professor dele entrou com a guitarra dele que ele estudou quando era jovem, e foi uma revolução na loja. A gente nunca sabe o que vai entrar por aquela porta. Porque as pessoas tem coisas assim muito importantes, relíquias, de gente muito importante que todo mundo gosta. Tipo aqui ontem, que eu quase ganhei o iPhone, e quando perguntaram, quem quer que o Zé ganhe? Ninguém queria. Entendeu? No caso meu é o contrário, né? E pior que foi verdade mesmo, eu fiquei muito feliz com isso. Uma irmã brincou comigo e falou assim, que tinha um menino chorando, se você ganhasse, eu falei, a senhora não sabe. Se eu ganhasse e visse ele chorando, eu ia continuar com o telefone, porque afinal de contas eu ganhei. Mas é interessante esse programa, ele fala, a gente nunca sabe quem vai entrar pela porta. Irmãos, eu estou aqui todo domingo, há 13 anos. Aqui não, né? Em outros lugares que nós já ficamos. Mas eu nunca sei o que vai entrar por aquela porta também. Dores, mágoas, frustrações, alegrias, ministérios. A gente nunca sabe. Para Ananias estava chegando um cara chamado Saulo. Esse cara é um problema. Porque ele vem para perseguir e acabar com a gente. Nós estamos em risco com um cara desse se aproximando. Quem está chegando agora, Senhor, na igreja? O Senhor, o Saulo, meu. Vamos para o Evangelho. Esquece o que você tem visto, vai para o Evangelho. Esquece as opiniões e as falas, vai para o Evangelho. Eu não sei o que vai entrar por aquela porta. Você está pronto para entrar qualquer coisa por aquela porta? Eu confesso a você que já teve situações, desde lá do sindicato, em que entrava alguém pela porta e eu falava, enquanto eu estava pregando, entrava alguém pela porta. Ou eu estava lá dando recado ou orando,
E eu falava, Senhor, por que aquela pessoa está entrando pela porta, Senhor? Eu conheço ela de outras encarnações e eu sei essa pessoa. E por que o Senhor trouxe essa pessoa aqui, Senhor? Porque, tipo Ananias, Senhor, nós estamos começando do zero, querendo esquecer tudo. Mas é aí que Deus diz assim, ô Ananias, você é perfeito, é? Um dia não foi a minha graça que te alcançou para você me conhecer? Eu não posso fazer isso com ele também? E na minha humanidade pecadora eu dizia, claro que não. Não, faz isso não, Senhor. Ele podia queimar no fogo ardente do inferno. E Deus diz para mim, sim, tem gente falando exatamente a mesma coisa de você para mim. O reino de Deus é um reino de gente que entende que todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E somos igualmente carentes e dependentes da graça. Eu sei que você acompanha a rede social e que tem muitos líderes que pregam e dizem que porque você tem uma opinião política diferente, você é contra a igreja. E ele coloca vocês e nós, porque a sua ideologia política é diferente da dele. Ou porque também dizem, aqueles lá vão para o inferno porque são daquele jeito e nós somos do céu. O interessante, irmãos, é que a gente ouve tanto isso e parece que isso é evangelho. E Deus trouxe pela porta simplesmente o matador de cristãos. É muito complicado isso. Obviamente que pela porta pode entrar qualquer coisa, né? Também tinha Ananias e Safira e teve de tudo. No meio desses veio Saulo. É que a gente não sabe o que Deus está fazendo nessa pessoa. Então essa brigaiada toda que tem do movimento LGBT contra, e a igreja contra, porque você é o inferno. Irmão, você não é meu papel. Eu não sei o que está entrando pela porta. Deus está fazendo a obra dele. Meu papel não é dizer Saulo nunca. Pode ser até que não seja Saulo, e pode ser que seja, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Esse papo de ser o juiz antes de ver o que Deus está fazendo não me agrada. Esse negócio de já julgar antes de entender os movimentos da graça não me agrada. Independente de eu não crer politicamente, ideologicamente, sociologicamente como outras pessoas, independente de sermos diferentes, eu não sei o que Deus está fazendo. E quando ele falou com Ananias, Deus disse assim, Ananias, eu vou dizer para ele que é necessário padecer pelo meu nome. E essa frase é muito séria. Porque o que de verdade marca a vida de uma pessoa, como serva de Deus ou não, é se ela está pronta para morrer por amor a Cristo. Morrer para ela mesma. Saulo estava entrando por aquela porta, mas ele estava pronto para matar o antigo Saulo. A gente não sabia, Ananias não sabia. Acho que nem o Judas talvez sabia. A gente não tem informação se esse Judas era um convertido. Provavelmente não, senão Paulo entraria lá para matá-lo. Pode ser que esse Judas tenha se convertido mesmo, até por ver tudo que Deus tinha feito na vida do Saulo. E pode ser que esse Judas tenha sido o primeiro grande cara a ouvir um testemunho do cara que matava cristão, agora começar a ser perseguido. Porque a pedra virou vidraça assim, ó. Mas o Saulo entendeu, e ele realmente não só morreu para si mesmo, para o seu passado, para tudo que ele pensava e cria, como depois morreu fisicamente, porque ele foi martirizado em Roma. A gente não sabe exatamente como foi a execução de Paulo, se foi enforcamento, se foi decapitação, a gente não sabe, mas que ele foi morto dentro de uma prisão em Roma, morto mesmo por amor a Cristo. Como foi Pedro, como foi Tiago e outros discípulos e muitos cristãos. É interessante a gente olhar para a história e perceber que o que marca a nossa caminhada é a nossa vontade de morrer. Portanto, até que eu conheça essa pessoa que entra pela porta e ela está dizendo, eu também quero morrer para mim mesmo e quero Cristo, a gente vai andar junto. Porque se essa pessoa disser, eu não quero morrer e quero ser quem eu sou, beleza, ela vai perceber que talvez essa não seja a comunidade. Aqui está todo mundo morrendo,
Acho que não tem sentido nem você se encaixar aqui. Eu acho que a gente tem muito veneno. Esse mundo já está cheio tem ruindade demais para nós inventarmos mais uma em nome de Deus. Ainda bem que o Ananias topou e não atrapalhou, porque muito faz quem não atrapalha. Não me atrapalha, Ananias. Só vai lá e ora por ele. Não que eu precise de você, porque eu apareci para Saulo sem precisar de você, mas é que é para a minha igreja entender que eu estou controlando e fazendo o que tem que fazer. E depois que eu fizer o que eu tenho que fazer, todos vocês morram para vocês mesmos. E entendam como é importante padecer pelo nome de Cristo. Como é importante você mortificar essas suas ideias, essa sua maneira de pensar e de ser. Seja na religião, seja na política, seja no que for. Está na hora de você mortificar isso e nascer de novo para o meu reino. Está entendendo que eu sou muito maior do que tudo isso? E vai ter um tipo de pessoas, a gente não sabe, sei que nós estamos aqui, vai ter um tipo de gente que é o tipo dos que morrem mesmo. Que é o tipo de pessoa que quando enxerga a luz de Cristo, fica cego e não enxerga mais o que era para trás, só quer enxergar o que vem para frente. Está pronto para padecer pelo nome de Jesus. E para saber que Ele está salvando, abençoando, já tem crente lá em Damasco que a gente nem sabia, e tem um Deus fazendo obra num Saulo que matava cristão que a gente não está sabendo, e tem um Deus da graça dizendo: todo mundo aqui que crê em mim, agora morram para vocês mesmos, e comecem de novo na minha história, porque eu sou Senhor de tudo isso daqui. No fim de tudo, irmão, a gente ouve pregação de juízo, pregação de perseguição, a gente ouve orgulho, nós e vocês, nós e eles, a gente ouve pregação de sinais, de poderes, vem aqui para você receber, a gente ouve pregação de você não vai sofrer, você não vai ter perseguição, a gente ouve pregação sobre você vai ser vencedor, vem para cá que eu vou te abençoar. Eu pediria para você esquecer tudo isso e ir para o Evangelho. Tem dia que tem sinal, tem dia que não tem sinal. O de Saulo não teve sinal. A não ser o problema, que foi o grande sinal, foi a cegueira. Não tem controle de poder, tem perseguição, a gente não evita isso, não tem vitória, só vitória todo dia. O Evangelho é muito verdadeiro. Mas tem uma comunidade de gente que diz: eu quero o Senhor, eu quero te seguir. Eu quero ser parte desse grupo de gente. Eu quero fazer parte desse grupo de pessoas que diz sim para Jesus. Eu não digo sim para a religião e nem digo sim para esse mundo. Legal o que o mundo pensa, legal o que a religião pensa, eu quero entender o que o Evangelho diz. Eu quero entender para onde Cristo está soprando, que eu vou levantar a vela do meu barco para Ele me empurrar para onde Ele quiser. Mesmo que seja uma coisa que eu não entenda, no caso de Ananias, mesmo uma coisa que eu lutava contra, que era no caso de Saulo, o próprio Cristo, mas todo mundo pronto para morrer, para entender o que o Senhor está dizendo. Não é para todo mundo o Evangelho, é só para as pessoas que estão prontas para mortificarem seus desejos, suas vontades, seus ideais, suas ideologias e sua carne. Estão prontos para zerar a vida e começar a aprender tudo a partir de Cristo para ser imagem e semelhança de Cristo. Não é para as pessoas que querem um tipo de Cristo para dar aval ao que elas são e pensam, seja na religião ou fora dela. É para o tipo de pessoa que diz: eu preciso começar de novo. E que legal que na história do Lucas para o Teófilo tinha o Saulo, uma história verdadeira. Ele é um grande exemplo para nós, de alguém que jogou fora tudo o que pensava, tinha, sentia, conhecia, para começar do zero, humildemente do zero. O cara que estava no topo social religioso da época, não só com cultura e inteligência, mas com carta dos oficiais sacerdotes, grana e com a espada na mão, preferiu largar tudo isso para obedecer ao Senhor e ser uma nova criatura a serviço dele. E esse é o maior testemunho que nós temos. Eu poderia te matar,
mas eu decidi me converter ao Senhor que te governa. Eu vim aqui para acabar com a tua vida porque você segue a Cristo e eu preferi me render a Cristo e ser um servo igual a você. Você poderia me chutar, mas como você viu que eu morri para mim mesmo, a gente então é irmão junto. Saulo, irmão, o Deus que te apareceu no caminho me disse para vir aqui orar por você, para você voltar a ver e ser cheio do Espírito. Que esse seja o nosso grande desejo. Senhor, me ajuda a enxergar o que o Senhor quer que eu enxergue, me enche do teu Espírito, me ajuda a mortificar o que eu sou e faz da gente um grupo de pessoas livre de todo o jugo do mundo e da religião, o máximo que a gente puder, e nós possamos ser uma comunidade de gente que vive e testemunha o teu reino, sem o controle dele, porque tu és Senhor, e sem fazer o que a gente quer, a nossa vontade, porque tu és Senhor. O Senhor é Senhor de tudo, e nós somos teus servos. Tudo isso aqui, toda essa história que prossegue semana que vem, tem mais capítulos dessa conversão, e na outra semana também tem mais 2 capítulos dessa conversão. Aliás, ao longo de Atos vem mais alguns de Deus trabalhando com Paulo e através dele, que vão nos ensinar muito, mas a nossa maior vontade é querer de verdade que Deus seja Senhor das nossas vidas. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos nesses domingos, esses últimos domingos, lendo o começo da nossa história. Nossa história como igreja gentílica no Brasil veio desses caras que foram pregar como Filipe em Samaria ou do Saulo que vai começar a pregar para os gentios. É aqui que a gente começa. Obrigado, Senhor, porque nós estamos assistindo, lendo, quais eram os teus valores, os teus princípios e como esses homens foram tocados, movidos e mexidos pela tua vontade. Porque é assim que a gente também deve ser. Essa aqui é a nossa essência. Obrigado, Senhor. Continua nos ensinando pelo teu evangelho, nos ensinando a ser gente de Deus, gente do teu reino. A gente se equivoca às vezes, Senhor. A dúvida de Ananias. A gente não sabe que o Senhor está no controle do negócio, a gente tem medo. Às vezes a gente é Paulo, achando que a gente sabe tudo. Tem dias, Senhor, que a gente duvida que o Senhor está fazendo uma obra dessa. E o Senhor diz que sim, que é o Senhor que está ali, como Ananias. E tem dias, Senhor, que como Saulo, a gente sente o orgulho achando que nada vai conseguir nos dobrar do alto do nosso conhecimento e orgulho religioso e o Senhor quebra as nossas pernas. Eu te peço, Senhor, que o teu Santo Espírito que nos enche possa sempre nos ensinar e nos torna sensíveis aos sinais da tua luz. Tem dia que a gente fica cego, que o Senhor não quer mais que a gente veja, e tem dia que a gente passa a ver aquilo que o Senhor quer que a gente enxergue. Nos amadurece nesse processo de sermos gente trabalhada e talhada pelo teu Santo Espírito, Senhor. E obrigado pela comunhão da família da fé, pela tua igreja, por sermos o teu povo. Obrigado, meu Deus, por tudo o que o Senhor tem feito. Abençoa a nossa semana, abençoa a nossa caminhada, nossas famílias. E também, Senhor, nos abençoa para sermos cada dia mais parecidos com Jesus e que o teu reino possa ser visto aqui nas nossas relações e na nossa vida. Traz a gente de volta no próximo domingo para celebrarmos juntos mais uma vez, continuarmos a festa da comunhão, da alegria, da rendição e da morte do nosso eu e do surgimento cada dia mais do teu reino, da tua igreja entre nós e em nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dê um abraço no seu irmão. Você que nos visitou, muito obrigado. Você que assistiu pelo YouTube, Deus te abençoe. Semana que vem estamos juntos outra vez.